Olá pessoal, boa noite. Já vou dar um aviso rápido aqui de que eu estou usando esse óculos porque eu fiz uma cirurgia refrativa para correção de miopia, astigmatismo na segunda-feira. Ainda estou recuperando, consigo ficar com o olho aberto aqui, mas a luz incomoda um pouco. Eu coloquei muita luz aqui para ficar bom o cenário, então vou fazer a live com esse óculos aqui, pelo menos fica estiloso. Vou chamar o Gui. Fala, meu irmão. Tudo bem por aí? E aí, meu querido, tudo bom? Bom demais Entramos aqui. já? Entramos. Pontual. Sempre, Como diz sempre. o Isso aí é herança alemã, cara. professor Cláudio Lira lá que você conheceu, me deu aula de fisiologia do exercício, ele dizia que é para privilegiar quem chega no horário. É, Deu hora da sempre. aula, privilegiar quem chega no horário, né? Isso aí eu peguei da minha mãe, cara. Minha mãe é alemoa na linha, na linha. Militar, Não erra nunca, não erra nunca. Começa atrás de 30 segundos, eu já fico agoniado e ansioso já. cara, que homem bem sucedido que não teve uma mãe para implicar com ele, Porra, né? cara, pelo amor de Deus. Bem sucedido, não sei se eu sou ainda, mas tô tentando. Ah, tá bem demais, pô, tá bem demais. Se sucesso for a gente tentar ser o melhor possível na profissão, ajudar as pessoas aí e ter uma Todos os dias, família, eu né? tô bem demais. Tá bem demais. Aí eu sou Se, milionário. se tem outra definição de sucesso, eu desconheço. É, é isso aí. Tem Vou bastante mandar lá gente para geral entrando aí, o aqui, Rafa tá entrando. dar um oi pra Eu galera aí. vou mandar o link aqui pra rapaziada. Beleza. Tô compartilhando com o pessoal aqui também. Beleza. Foi, Foi? mandei. Beleza. Até chegou a notificação aqui pra mim lá no grupo. É, a gente envia alguma coisa, uns 3, 4 sempre saem do grupo. O pessoal não É, consegue enxergar um benefício maior, né? Sempre tem, sempre né? tem, Sempre tem uns que sempre tem. enxergam isso como perda de tempo, né? É, Mas faz parte. normal. Então, galera, avisos paroquiais aqui. Para quem chegou depois, eu estava falando que eu fiz uma cirurgia nos olhos essa semana. Aí eu consigo ficar sem óculos aqui à noite, tranquilo, mas como eu coloquei muita luz para o cenário ficar bom, tipo, colocando esse óculos aqui fica um pouco mais confortável. É, essa live aqui, eu conversei com o Gui, eu tive a ideia de fazer ela depois que eu escutei um podcast dele no Educação Física SA. Então já fica o convite para vocês conhecerem o podcast. Depois, se precisarem, podem me mandar mensagem aí, eu mando para vocês o link do podcast deles e do episódio com o Gui especificamente. Então eu quero partir do que eu ouvi de interessante naquele podcast e aprofundar, né, discutir melhor esses assuntos. E para quem quiser, né, fazer a tarefa de casa aí depois, pode me pedir que eu mando esse podcast para vocês. Ficou muito bacana, muito interessante. Ficou. Conta Ficou mais com da o história Kleber e dele com o lá. André. Ficou bem legal, bem legal. Então, vou apresentar nosso convidado aqui, que é o professor Guilherme Weiss Frecha, eu pronunciei certo Perfeito. o alemão, Italiano tá bom. italiano também, né? Guilherme Frecha, professor adjunto da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, Departamento de Educação Física, especialista em saúde pública, mestre em ciências do movimento e doutor em ciências do movimento, também pela UDESC. Atua nas áreas de fisiologia do exercício, esportes, treinamento de força, artes marciais, esporte de combate, metodologia da pesquisa e metapesquisa. E no podcast lá da Educação Física SA falou que já deu aula de quase todas as disciplinas do currículo, né, da Acho que Educação Física. só Então, recreação e essas afins aí que não. faltou, né? Mas tem bagagem demais para falar. A iniciativa do exercício físico baseado em evidência, na qual busca divulgar a prática baseada em evidência na educação física e áreas correlatas às ciências do exercício e do esporte, por meio de cursos, divulgação científica e na docência formal. Ex-praticante de judô, faixa roxa, e atual praticante de jiu-jitsu, faixa marrom,
ministra as disciplinas de judô e lutas esportivas no ensino superior, certo? Perfeito. Então, Gui, muito obrigado. É uma honra conversar com você aqui, Eu que agradeço, irmão. escutar um pouco da sua história, escutar um pouco de uma pessoa que tem lutado mesmo, essa é a palavra, para divulgar a educação física baseada em evidências. E, então, para mim é uma honra, eu agradeço demais você dispor do seu tempo para falar com a galera aqui. E com certeza esse bate-papo vai ficar gravado, vou deixar aqui no Instagram, no YouTube, para a galera se informar, Uhum. beleza? Eu fiz um roteiro aqui, mais ou menos, de como que eu quero seguir, e se precisar mudar isso aqui não tem problema nenhum. Mas eu queria partir de uma frase que eu acho ela muito interessante, quando o Léo Costa veio aqui em Goiânia, no simpósio de prática baseada em evidência, e eu vi que ele começa com essa frase também em outras palestras dele sobre PBE. Ele fala o seguinte, ele coloca o primeiro slide lá assim, prática baseada em evidência, e o subtítulo é por que seguir esses princípios? E eu acho essa frase interessante. Então, assim, para enriquecer a pergunta, exercício baseado em evidência é reduzir os alunos a artigos científicos? É dizer que o meu aluno é um artigo? É dizer que ele é um paper? É dizer que ele não... É ignorar a subjetividade? É ignorar a individualidade? Porque o artigo foi feito com 300 pessoas e eles não representam o meu aluno lá, seja no esporte, seja na escola, seja no personal training, no hospital, na área da saúde. Então, assim, por que trabalhar com exercício baseado em evidência? Por que seguir esses princípios? Uhum. Bom, antes de eu começar a responder essa pergunta maravilhosa e bem elaborada, queria te agradecer a oportunidade de estar aqui, estar falando com a galera. A gente vai deixar provavelmente isso aí disponível, né? Fica gravado. Me pôr à disposição para o pessoal entrar em contato. O Nathan sabe que eu sou um cara super acessível. Às vezes eu demoro a responder, mas sempre que eu consigo, eu vou para cima, né? Sim. E essa pergunta é interessante porque ela casa um pouquinho com como veio acontecendo a minha carreira. Eu sempre fui um cara que participei de pesquisa e como acadêmico, depois como mestrando, depois como doutorando. Ah, Sempre participei de projetos de docência, né? Tive bolsa de docência, bolsa de pesquisa, bolsa de extensão. Eu aproveitei bastante a universidade. Então eu vivi as diferentes vertentes que a universidade te apresenta. E ao mesmo tempo eu fui pai muito novo. E por ser pai muito novo, eu precisei trabalhar bastante desde muito cedo. Tanto que eu nunca me satisfiz com uma bolsa de mestrado, fiz mestrado sem bolsa, doutorado foi a mesma coisa, sempre trabalhando, dando muita aula e por dentro da área. Nessa pegada do ensino, eu nunca me tornei e nunca. Até queria no início, mas depois de um tempo eu comecei a perceber como é que era o cenário no Brasil e os incentivos, e também precisava trabalhar. Nunca foi um desejo meu se tornar pesquisador. Então, eu sempre, desde o início, eu meio que corri para fora dessa corrida quase que incessante por publicar artigo científico. Tive diversas participações, algumas publicações, já tive puxão de tapete, já tive incompetência da minha parte. Em parte, assim, né? A gente tenta dar o nosso melhor, mas nem sempre a gente consegue. Não é fácil publicar um artigo em nível internacional, especialmente, que foi sempre onde eu mirei. Acho que eu mirava muito alto. Mesmo no doutorado eu fiz isso também. Só que eu acabei tentando diferentes publicações em diferentes revistas altamente qualificadas, acabou ficando como pré-print disponível para a comunidade ler, só que eu não consegui publicar, precisava de dinheiro e etc. Eu sempre fugi dessa área de pesquisa. Como um fazedor. No entanto, eu nunca fugi da área de pesquisa como um estudante. Isso é importante de deixar claro, sempre enfatizando a importância da ciência. Ao mesmo tempo, eu sempre fui um trabalhador. Então, estava no ambiente de academia, estava no ambiente do futebol, estava em diferentes ambientes e depois de um tempo, docência acabou aparecendo como um caminho natural em função do mestrado, doutorado. Fui professor da Univale durante anos, ministrei inúmeras disciplinas, estudei muito, montei muito slide. Entrando na UDESC, isso não mudou, isso ainda continua. Então, a minha carreira ela sempre seguiu mais para o lado docente, por uma certa facilidade que eu sempre tive de tratar assuntos complexos e explicar eles de maneira simples, né? Acho que até de lidar com pessoas também, né? Frequentar É, diferentes ambientes, né, Gui? é isso aí. E aí, o que que acontece? Ao longo dessa carreira, as coisas foram se casando. A pesquisa e a ciência sempre tiveram
em cima do meu ombro, me ajudando a carregar as coisas e as ideias, a docência muito próxima disso, e já falava de prática baseada em evidência desde 2015, e na época que eu dava aula na Univale, até antes de entrar na UDESC como professor, e me incomodava muito na área os diferentes campos, assim, o acadêmico que tinha uma interpretação de ciência muito rasa, o professor que deveria e às vezes tinha uma interpretação de ciência mais aprofundada, mas não conseguia trazer para a prática. E quando eu digo professor, eu também estou falando daquela pessoa que está no laboratório pesquisando, que também está dando aula. Se eu estou no meu laboratório pesquisando, então eu não preciso me preocupar em aplicar aquilo na prática. E aquele acadêmico que se formou e está no campo, já esqueceu ciência, já fez metodologia científica, já fez estatística, não está nem aí. De alguma maneira, eu sempre estive transitando entre os dois campos e aquilo incomodando a minha cabeça. Depois de um tempo surgiu o exercício baseado em evidência. Quando eu também fui procurar o Léo, na verdade, eu já tinha sido aluno do Léo, já tinha contato, já conversava com ele, conversava com outros professores, eu tinha contato com um grupo, isso já assim, depois de doutorado, lendo, escrevendo e falando inglês muito bem, eu tive contato com um grupo de pesquisadores internacionais, que é o STORC. Muito pouca gente conhece o STORC, que é Society for Transparency, Openness and Replication in Kinesiology, que significa uma sociedade para transparência, ciência aberta e replicação em Kinesiology, que seria o equivalente à cinesiologia ou educação física, né? Que é o mesmo grupo que tem o site Sports Archives, que é muito parecido, é como se fosse um site de pré-prints, onde a gente bota lá os pré-prints, né? Só que é mais da área esportiva, assim. Bem nessa época do doutorado, eu me deparei também com um paper deles, especialmente de um pesquisador que chama Andrew Vygotsky, e que estava retratando, ou ajudando a retratar um artigo de pesquisadores brasileiros. E aí eu casei assim, cara, mas eu sempre vi esses problemas nesses artigos, e agora eu tô vendo os caras com consistência rebater isso aqui. E, cara, existe esse movimento caminhando, né, lá fora. Só que no Brasil ainda não. No Brasil ainda não. Como é que a gente vai fazer? Conversando com inúmeros, inclusive esses pesquisadores, olha, o caminho é educação. É trazer, de alguma forma, o exercício baseado em evidência, a prática baseada em evidência para a base da universidade. Óbvio que a gente vai se deparar com problemas de pouco letramento científico na população em geral. Estou falando de ensino fundamental, de ensino médio. O cara aprende física, aprende química, mas de ciência acaba não entendendo nada. Até Interpretar um gráfico, né, passa a ser algo difícil. O Wesley já comentou muito, até ensino superior, né? Você pega o índice de letramento científico do brasileiro, o pessoal com ensino superior não sabe interpretar um gráfico de correlação. Né? É complicado. E qual é a base que eu estava trabalhando? Eu estava ali, na universidade, dando aula para a primeira fase, segunda fase. Uma hora dava metodologia, outra hora dava disciplina de lutas, e sempre eu puxava esse discurso, né? E aí o exercício baseado em evidência acaba se tornando uma realidade. Eu registro a marca, começo a reunir os professores, as autoridades que eu conhecia, e tu faz parte do grupo. Tem um monte de professor lá, muito conhecido, professor que se bica, inclusive, né? E nós estamos até hoje nesse esforço tentando trazer a prática baseada em evidência para a base do ensino. E é em parte o que a gente está fazendo aqui, respondendo agora a tua pergunta. As pessoas acham que realmente prática baseada em evidência é algo cartesiano, completamente positivista, reto, linear, intransigente, e não é sobre isso que trata. É exatamente o contrário. Porque a prática baseada em evidência ela vai estar sustentada em cima de 3 pilares principais. Um deles é uma evidência robusta, uma evidência forte sobre uma determinada pergunta de pesquisa ou um problema que você precisa resolver. E aqui a gente vai ter um rigor científico muito forte. Fato. Só que esse é apenas um dos pés, apenas um dos pilares. Para aí, né? Não para aí. As pessoas acham que para aí, mas não para aí. Você vai ter outras evidências que não só a científica. Você vai ter, por exemplo, uma evidência que vem do paciente, do cliente. Vai ser os objetivos da pessoa, aonde que ele quer chegar, quais são os desejos,
se ele pode ou não pagar por aquela intervenção daquele personal ou aquela intervenção do fisioterapeuta que está lá no hospital no processo de reabilitação ou no processo de reabilitação cardíaca. Não sei, quando a gente casa as duas coisas, tem uma série de peculiaridades do paciente que vão desde dos investimentos que ele vai precisar fazer para que aquela intervenção realmente, se tem sustentação científica, na evidência científica, ela funcione muito bem, né? Então a coisa tem que casar. E tem a outra evidência, que eu chamo de evidência pessoal, que é a evidência do profissional, a expertise dele, o campo dele. Não é mesmo? Então veja que não é cartesiano como apenas o pilar científico. Nós temos esses outros pilares que pesam igual para que a gente consiga sustentar essa construção ou esse empreendimento que a gente está chamando de prática baseada em evidência. Sem um dos pilares, a construção cai abaixo e não funciona. Então isso é preciso deixar muito claro aqui. Não tem a base, né? Cara, eu acho que no ano passado, ou retrasado, em uma das atividades da faculdade, a gente tem uma espécie de seminário de estágio, em que a gente reúne todas as turmas que fizeram estágio no semestre e apresenta no auditório qual que foi, o que a gente trabalhou lá, e são diferentes campos. A ideia é sensacional, né? A gente fazia E isso ali na UDESC na também. UDESC, aí, uma vez um pessoal apresentou um negócio lá, que foi, acho que num centro de idosos ou algo do tipo, e aí eu vi aquela apresentação, aqueles slides lá, eles falando assim, ah, mas os idosos fizeram hidroginástica, aí melhorou, ficaram mais felizes, melhorou a saúde, e a hidroginástica fez bem para eles, porque a hidroginástica faz bem para o idoso e ganha força. Aí aquilo me deixou com uma pulga atrás da orelha, assim, eu falei, cara, não citaram nem um paper, não mostraram uma avaliação que fizeram com esses idosos, fiquei meio incomodado, sabe? Aí eu levantei a mão, assim, aí eu falei, cara, como que vocês sabem, né, que melhorou? Como é que vocês sabem disso? Porque aí eu fiz uma analogia, eu falei assim, cara, eu não acho que um médico, um nutricionista, um enfermeiro, ele atenda uma pessoa, um ser humano que está diante dele ali, que tem as suas peculiaridades e que está ali buscando uma melhora de saúde, não vai atender ele pensando, ah, eu acho que melhorou tal coisa. Ah, É. não vai medir, não vai ter um cuidado, sabe? E a pessoa, quando fala em medir, já pensa que é cartesiano, que é positivista, que é não sei o quê, né? E aí eles falaram assim, não, porque teve senhora lá que infartou 3 vezes e fazia atividade física com a gente. Isso eu escutei do professor, que eu Uhum. orientava essa turma. Teve senhora lá que infartou 3 vezes e fazia atividade física com a gente. E ela, no final do período do estágio, ela falou que ela estava mais feliz ali. Pô, isso é fenomenal, isso é Uhum. essencial. Mas é suficiente, sabe? Isso é suficiente. Uhum. Então, assim, eu fiquei um pouco incomodado com isso, porque É. tá, a pessoa infartou 3 vezes ali. Uhum. Será se tinha que estar na mão de um profissional que olha só para o fato dela É. estar feliz ou não, É. por aquela subjetividade É. completa, É. sabe? Tem que É. olhar para a segurança e eficácia. Então, assim, isso já entra no próximo tópico que eu ia abordar aqui, que era em relação à dicotomização que a gente tem na educação física. Então, as pessoas pensam que se você olha para o ponto de vista da ciência, da objetividade ou dos aspectos biodinâmicos do exercício, você necessariamente tem que esquecer o social. Você tem que esquecer o lado humano, você tem que esquecer o lado antropológico, tem que esquecer o lado das práticas corporais, das manifestações culturais, e essas coisas não precisam se anular. É. Então, assim, o pensamento que eu tenho tem a galera da parte sociocultural da educação física, que se preocupa que a atividade física, para ser mais abrangente, chegue a todo mundo, a todas as pessoas, por exemplo, por meio da inserção do profissional de educação física no SUS, e o pessoal da biodinâmica, na minha opinião, se preocupa com quando esse profissional chega lá para atender as pessoas na periferia, por exemplo, ele está bem preparado? É isso que eu penso que seja a diferença e a importância dessas duas perspectivas dentro da educação É. física. Como é que você enxerga essa polarização que existe? Uhum. Né? E assim, a gente tem Uhum. polarização de todo tipo na nossa área. Mas para começar com essa, que talvez seja uma das mais é, fundamentais, assim, que vão na base da parte Tá. epistemológica da educação física. Vamos tentar caminhar por 3 pontos que me surgiram. Se eu fugir de alguns, tu me ajuda a recordar. Beleza. Primeiro ponto é tentar trazer uma perspectiva levemente histórica por onde caminhou a educação física, iniciando na licenciatura e não no bacharelado. Esse é um ponto bem importante. Um segundo ponto me lembra, a PBE ela não vai desconsiderar esses aspectos também, porque existe um tipo de pergunta de pesquisa, um tipo de desenho de estudo que responde a essas perguntas, tá?
E o terceiro ponto é sobre o que acontece dentro da universidade, hoje em dia, né? Em termos de estágio. Você está fazendo estágio, está em que fase? Não, eu formei agora. Formou Tô agora, seletivo de desculpa, irmão. mestrado. Tô com Parabéns. seletivo de mestrado. Verdade, eu Obrigado. acompanhei o É, cabeçudo aqui. tô na transição ali. Você passou provavelmente por 5 estágios. Foram quatro. Quatro Quatro estágios. estágios, enfim. Você teve que compreender ali, se eu não me engano, 360 horas de estágio. Ou Por algo aí, por parecido. aí. O currículo Acho agora que até mais mudou, hoje mas em o dia. meu foi por aí. Hoje em dia acho que é mais. Porque daí você tem que fazer horas complementares e tal. Sim. Vamos para o primeiro ponto. A educação física, historicamente, ela foi construída em cima das licenciaturas. O primeiro curso que surgiu de educação física foi da licenciatura. Educação física. Foi daí que veio o nome. A gente não vai entrar nas peculiaridades históricas, mas resumindo mesmo a obra, muito da educação física se baseou em bases fenomenológicas. Dentro disso existem as subjetividades. É daí que vem as perspectivas de ensino ou as abordagens de ensino da educação física. O pessoal na licenciatura embanana a cabeça, porque entra em linhas filosóficas, ideológicas, cara, é um monte de perspectivas diferentes. E é uma área muito legal, mas dentro de uma certa subjetividade filosófica, que precisa existir, precisa ter a reflexão de a criança que está numa escola, ela não tem que ser apenas mensurada, aquilo tem que fazer um sentido na vida daquela sociedade e na vida daquela pessoa. Maravilha. Só que a educação física cresce enquanto corpo, enquanto curso. Outras necessidades começam a aparecer ao longo do tempo. E essa área do bacharelado, ela acaba vindo como uma consequência desse crescimento, Até do certo? Então, a esporte, educação... né? Pode falar. Não, assim, só complementando, até do esporte, né? No sentido de daquela transição de treinadores normalmente eram ex-atletas, e aí tem a Isso. lei geral do esporte, e aí fica nessa transição, Isso, pode aí ser tinha a treinador, não carteirinha pode. de provisionado, o cara fazia um cursinho ali, ganhava uma carteirinha do CREF Aham. vermelha, que era a carteirinha do provisionado, e a coisinha ia acontecendo assim. Quando era Conselho Nacional dos Esportes, depois de 98, quando foi a promulgação da lei ali que regulariza a nossa profissão através do CREF, do CONFEF e dos diferentes CREFs, dos regionais, a educação física pegou essa grande herança e, ó, dá conta aí. O bacharelado começa a surgir, a coisa começa a crescer e tal. Só um relato histórico para a gente firmar esse primeiro ponto do porquê que ainda tem muito dessa subjetividade e ela precisa existir. A gente precisa ser reflexiva a esse ponto. Quando eu trabalhava na Univale, tinha uma coordenadora que era fenomenológica ao completo. E eu era o cara que ministrava as disciplinas da vertente biodinâmica. Uhum. Então, metodologia científica, estatística, Motor. desenvolvimento humano era Ah, engraçado, porque ele era comportamento motor. Então, ele reunia desenvolvimento humano e aprendizagem motora numa mesma disciplina de 2 horas. Exprimida, nossa, cara. nossa. Eu E tive essa aí, disciplina junta também. exato, aí essa coordenadora queria que eu desse aula de uma determinada forma. E eu queria dar uma aula de uma outra determinada forma. Eu queria falar de Piaget, eu queria falar de desenvolvimento biológico, de coordenação, de aspectos biológicos. Então eu sempre tive muito embate com essa coordenadora, cara. Não demorou um tempo, o que acontecia? Reunião do núcleo docente estruturante. Um monte de idosa das licenciaturas, nem da educação física eram, tomando as decisões mais importantes. Que disciplinas a gente precisa ter nesse curso? Quantas horas precisam ter cada disciplina? As disciplinas de fisiologia, cinesiologia, avaliação, medidas de avaliação, cineantropometria, ficavam tudo reduzida. E as Só disciplinas desejar, né? fenomenológicas, cara, abordagens de educação física, horas e Tá horas. parecendo meu Eu percebia, curso. percebia nos alunos, os alunos vinham conversar comigo, que eles tinham abertura, os alunos começavam a ficar agoniados. Olha só que, por que a gente está estudando isso? Eu não vou me deparar com isso no mercado. Eu concordo, eu falava. Eu concordo. Então, não dependa da sua universidade para você crescer profissionalmente e estudar. Então, isso foi criado historicamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, talvez a gente nem precisa acessar o terceiro, me lembra, a PBE não desconsidera esses pontos. Estudos qualitativos vão se preocupar exatamente com esse tipo de pergunta. Aquele programa de exercícios está fazendo sentido para a pessoa?
tá? Tá fazendo a pessoa feliz? Quais são os relatos daquela pessoa? Eu passei a conhecer gente, eu melhorei a minha relação em casa, eu etc, 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 etc. Uma pesquisa qualitativa, ela não vai deixar, uma boa pesquisa qualitativa, ela não vai deixar de ter o rigor que a gente espera de uma boa pesquisa. E publicando em ótimas revistas também, dessa área bem específica. Eu vi Só o que a gente Léo não pode falando. desconsiderar a parte cartesiana, a mensuração, né? Eu quero medir qualidade de vida. Como é que eu meço? A psicologia já se preocupa com isso há anos, em desenvolver a psicometria. Então você vai ter questionários de qualidade de vida específicos. Você mede antes, faz a intervenção, mede depois. Cara, tem que melhorar algum índice aqui. E os questionários, eles são bem complexos. Tem um questionário bem legal que é a fantástica lista da qualidade de vida. Fantástica lista da checagem da qualidade de vida. Ela está num dos livros mais fenomenais de avaliação e medidas em educação física, que é o livro da Vivian Hayward. Esse livro é fenomenal, tá? E aí esse livro ele traz, lá no começo, quando fala de diagnóstico, inclusive eu falei isso agora no podcast do Wesley que a gente está gravando, que vai sair daqui a 2 meses. O primeiro episódio foi só sobre componentes da aptidão física e avaliação. Porque eu nunca vi ninguém Fenomenal. falar isso em nenhum episódio. Sim. E eu não vejo os profissionais fazendo avaliação. Uma checagem de sinais e sintomas, né? O pessoal faz o parquet lá na academia, responde tudo não Por e vão para obrigação, cima. né? Por obrigação ainda. E vão para Sim. cima, entendeu? Então, existe uma linha de pesquisa, um desenho de estudo que vai se preocupar exatamente com essas questões. E muitas vezes vocês vão ver estudos quali-quantitativos, que vão Por que não, né? tentar acessar aquele cenário por diferentes vertentes, por diferentes perspectivas. Então, isso aí é importante. E o terceiro ponto é o seguinte: os alunos precisam experimentar estágio. O aluno precisa ir no estágio em saúde, o aluno precisa ir no estágio em recreação, e ir numa escola e experimentar essas abordagens, um tipo diferente de dar aula, uma aula aberta, o que que é, etc, etc. O aluno precisa ir no estágio em esportes, o aluno precisa ir no estágio em adaptadas, ele precisa conhecer as diferentes áreas. Porque no final das contas a gente trata de ser humano. Não estou falando de tratamento, a gente trata com o ser humano. Nós Sim. cuidamos de ser humano. O profissional de educação física gosta de gente, de estar no meio de gente, de melhorar a vida das pessoas. Se você vai ter um viés mais fenomenológico ou se você vai ter um viés mais positivista, depende da sua formação, do meu background. Eu sempre fui para a área mais biodinâmica, que foi a minha formação. Eu fui treinado assim no mestrado, no doutorado e por aí foi. E sempre trabalhei com atleta, fui atleta. E tudo bem, né? Existe uma outra área que vai se preocupar a responder perguntas por outras diferentes perspectivas. E todas elas devem ser consideradas. O fato é que a PBE não desconsidera nenhuma delas. Sim. Sim. O terceiro ponto que tu ia comentar, É abordou tudo esse aí, já? dos Só para te estágios. lembrar, dos Dos estágios, né? estágios. O Tem que defeito que eu passar por vejo, tudo. que tu perguntou o cenário, como é que ele tá? Sim. Um dos defeitos que eu vejo é isso. O aluno ele passa pelo estágio de, eu só quero fazer as horas. Dá um migué aqui, não vai, o professor também não supervisiona as horas, sai todo mundo assinando tudo, o cara vai para o mercado de trabalho completamente cru e achando que a PBE não serve para nada. Ou pior ainda, nem conhecendo que existe PBE. Sim. Cara, eu vou pegar um gancho importante, algo que não estava no roteiro que eu pensei, mas acho que é legal de falar. Como que você enxerga, dentro dessa perspectiva aí, a divisão entre bacharelado e licenciatura? Por quê? Eu entrei na última turma, pelo menos aqui na Universidade Federal de Goiás, na última turma que era separado bacharelado e licenciatura. Porque tinha antigamente a licenciatura plena, aí depois desinstaurou, ficou separado, aí, pelo menos aqui na UFG, voltou a ter o currículo integral, que você faz a dupla formação se você desejar. Uhum. Então, você faz os primeiros, como se fossem, acho que são 2 ou 3 anos de um ciclo básico, e depois você decide se vai fazer bacharel, licenciatura ou os dois. E Sim. eu entrei na última turma que era separado, fiz Uhum. bacharelado e só. E depois a turma em diante já foi Sim. formação integrada, dupla formação. E aí eu vejo que isso divide opiniões dos professores de pensar assim, não, tem que obrigar o aluno a passar por tudo, porque ele ainda não tem maturidade para decidir, ou porque eu quero monopolizar que a minha forma de enxergar as coisas é o que o aluno tem que fazer, ele tem que pegar a disciplina disso, seja de uma área ou de outra. E tem pessoas que já pensam assim, não, o cara é licenciado, ele tem que entender de todas essas abordagens teóricas aí das ciências humanas,
da psicologia, da pedagogia, e que o bacharel tem que gastar mais tempo nas disciplinas de cineantropometria, de treinamento, desse tipo de disciplina. Então, como é que você enxerga isso, essa divisão? Ela tem que dividir, não tem? Uhum. Eu sou um cara que fui formado na licenciatura plena. Cheguei na quarta fase, eu precisei escolher se eu ia para a licenciatura ou para o bacharelado. O caminho da licenciatura era a plena. Poderia trabalhar em todas as áreas. E o caminho do bacharelado, existia essa restrição. Já era pai, trabalhava, não. Eu vou pelo lado onde eu tenho mais oportunidade de trabalho. Veja que eu sempre me guiei pelo trabalho, eu não me guiava pela pesquisa. Eu sabia que eu não ia ganhar dinheiro ou me sustentar sendo pesquisador. Então isso já estava me guiando desde o início. Segui pela licenciatura plena. Da quarta fase em diante, eu não tive nada do que eu já estudava em um laboratório de fisiologia, do que eu fui estudar no mestrado e do que eu fui estudar no doutorado e do que eu ainda continuei estudando até hoje. Treinamento, fisiologia do exercício, cinesiologia, biomecânica, nutrição. Guilherme estudou por si mesmo, lendo livro, estudando artigo, trocando muita ideia com o professor, tentando entender o que é um artigo científico, estando no laboratório. Então, a minha parte do bacharelado, ela foi feita por mim, ela não foi feita na minha graduação. E foi a parte que eu mais me potencializei. Uhum. Hoje, eu não sou um grande pesquisador, eu nunca fui. Mas eu converso e discuto em inglês em alto nível com qualquer pesquisador do mundo. E tudo começou com aquele primeiro livro que foi lido, com aquela primeira influência de um grande professor num laboratório de fisiologia, e o negócio foi indo, paixão pela área, a gente não para nunca mais de estudar. Hoje, o cenário do mercado mudou. O cenário do mercado mudou, né? Muito pouca gente quer ser professor e muita gente quer trabalhar na área técnica. Quer estar numa academia de musculação, quer virar personal, quer estar num campo de futebol, quer ser técnico de vôlei, né? Então, a minha visão é que precisa estar junto, e vou explicar por quê. Que quanto mais a gente secciona a educação física, mais ela enfraquece. E a educação física, ela precisa de uma união de conteúdos. Óbvio que ela precisa criar uma identidade. Ela ainda é, perto de outros tantos, um curso muito novo. Perto de direito, perto de medicina. E a criação dessa identidade depende das coisas que estão acontecendo à sua volta, em termos de mercado, de valorização, de uma série de coisas. Hoje caminhamos para o lado do bacharelado, mas tem muita gente esquecendo completamente o outro lado. Tem gente que se forma bacharelado, entende relativamente bem da parte técnica, só que não consegue lidar com gente. Nunca esteve na frente de 20 crianças, naquele desespero que é uma aula de educação física. Imagina tá na. Aí o cara entra em desespero para estar na frente de uma ou duas pessoas dando treino. Percebe? As coisas elas se juntam. E aí, no meu entender, como é que seria o ideal? Teríamos ali 4 a 5 anos de curso, uma base fenomenológica inicial, tudo bem, mas também uma base científica forte, casada uma com a outra. Tiraria a grande demanda esportiva que tem hoje, muita modalidade para tudo que é lado. A gente fala, os métodos são muitos, as metodologias, os esportes são muitos, mas os princípios por trás eles são os mesmos. Tanto que você fala de pedagogia do esporte, cara, vai repetir no vôlei, vai repetir no basquete, vai repetir no futebol, pá. Se você tem uma boa base de pedagogia do esporte, de desenvolvimento motor e aprendizagem motora, a sua influência tendo uma experiência no vôlei vai te guiar naturalmente. Tu não precisa fazer todas as modalidades. E olha que eu estou falando de dentro de um curso que é completamente esportivo, que está mudando a sua matriz curricular agora, uma matriz curricular de 2008, né? Então eu sou defensor de uns 5 anos, mas ser estilo Harvard, escolas do conhecimento. O aluno ele entra e ele escolhe a sua trilha. Ó, tu é obrigado essa e essa, mas a partir daqui você pode optar, depois você tem que fazer essa obrigatória, a partir daqui você opta.
Então a pessoa vai seguindo, ou eu quero seguir uma linha biodinâmica, depois eu vou passar por nutrição, fisiologia do exercício, treinamento no vôlei, do vôlei, pá, parte técnica, parte tática, e faz curso e vai indo. Entendeu? Ou não, lá no começo eu quero seguir por uma linha fenomenológica, eu quero não, quero ser professor de escola. Beleza, você vai receber a formação para isso. Une todo o curso cria identidade e a gente segue adiante só melhorando. A gente não consegue melhorar porque a gente já começou separando. Isso é um grande problema. Então, a coisa teria que ser mais orgânica e infelizmente ela não é. Tá tentando se transformar para isso, mas ainda não é, né? Então é mais ou menos essa a minha ideia do que seria o ideal hoje em dia, né? E lembrando a todo mundo que está nos escutando, que está cursando educação física, a independência do aluno ela é muito importante. O aluno Proatividade, precisa né? identificar que se apaixona pela área e ele precisa ser independente em relação ao conhecimento, ele precisa correr atrás das coisas. Ponto. Ele não vai conseguir tudo dentro de uma universidade. Não adianta. Ah, não interessa muito assim a quantidade de tempo que a gente está dentro do curso ou a quantidade de horas em cada disciplina. Se o aluno quiser passar dando migué em todas as disciplinas, ele vai passar. Hoje em dia, na educação física, é mais ou menos essa pegada, entendeu? Então, o que interessa é o quanto que você vai aproveitar dentro de cada uma delas, não quantas horas tem em cada uma delas, em cada semestre, em cada linha e etc. Cara, eu fiz uma disciplina de. Eu acho que essa foi Introdução à Saúde Coletiva, se não me engano. E a professora muito boa, a disciplina foi legal, achei interessante tudo. E eu lembro, cara, o episódio foi engraçado. Aqui ela é optativa. É optativa? Tem No meu. uma Aqui, disciplina que é meio que de saúde pública ali, um amigo meu, aham. Paulo Sérgio, que ministra a disciplina, mas Aqui no bacharel ela é obrigatória. Mas aqui, pelo menos aqui em Goiás, na UFG, a gente tem acho que uma herança muito das ciências humanas ainda. Aí eu lembro que eu apresentando um trabalho, acho que a gente tinha que falar alguma coisa sobre saúde pública e crianças, eu acho, era algo do tipo. Aí eu trouxe um vídeo, você conhece o professor Fábio Seschini, viajando pela fisiologia? conheço. Muito bacana, né, o conteúdo dele. Aí eu peguei um vídeo dele antigo, cara, era ele mais um outro professor falando, trazendo uma reflexão sobre o papel do licenciado também dentro da escola para a saúde pública. Porque por mais que você está criando um ser humano, uma pessoa com pensamento crítico, está criando, fazendo a criança conhecer as manifestações da cultura corporal, mas assim, a criança está fazendo atividade física e muitas vezes É, é a única que ela vai fazer na semana, que era 2 vezes a semana, hoje em exato. dia acho que até uma vez na semana. Então, assim, já não dá conta. Aí, se você ainda pegar esse tempo e não pensar um pouquinho, pelo menos, se você está pelo menos melhorando a aptidão dessa criança, você está contribuindo, ou no mínimo você não está ajudando a amenizar esse problema de crianças que vão se tornar adolescentes obesos, É, adultos obesos, sedentários, cada vez mais exatamente. com doenças crônicas. E aí eu lembro que eu tinha pegado um vídeo que era um pouco menos radical nessa perspectiva, e aí quando eu fui apresentar lá na hora eu errei o vídeo. Aí eu peguei um outro vídeo do Fábio Seschini, e era um vídeo um pouco mais radical, que ele falou assim, não, tem que pegar a licenciatura, tem que pegar, fazer avaliação de composição corporal, dar treinamento para as crianças, treinamento de força, não sei o quê. Cara, eu vi umas caras de nojo pra mim, assim, na sala de aula, até da professora, um negócio assim, tipo, o que esse moleque tá falando? Isso aí é cartesiano, é positivista, não pode. É, Então, assim, acho que isso seria um bom exemplo de como pode unir as coisas, né? O cara que é bacharelado, que é mais técnico, que tá lá dentro da academia, tem que entender um pouco de filosofia, de psicologia, das partes das ciências humanas, dentro da educação física, tem que saber lidar com pessoas, mas o cara que está na licenciatura não adianta ele ficar só com base nas ciências humanas e na ciência qualitativa, sendo que ele trabalha com atividade física em é, última instância. é. Porque ele é um agente de saúde pública, E a talvez um dos mais coisa se importantes. une. A coisa se une muito mais do que a gente pensa. Vamos supor, o professor de educação física está lá, e como a gente volta naquilo lá, a base está na educação. E quem transforma primeiro, antes da pessoa chegar na fase adulta, é aquele professor de educação física que exerce uma influência gigantesca naquelas crianças, né? Só que o cara que só vai dar aula e some, ele não influencia muito. O cara que vai atrás da família, o que está acontecendo, esse é o professor. Então ele vai Bacana. ter essa base fenomenológica, por exemplo, mas ele também vai ter que se preocupar com medidas simples. Tá naquele mar de aluno, 30 alunos numa quadra de educação física. O menino lá está com dificuldade de deslocamento,
mesmo sendo criança ali, 9 anos, ele tá bem acima do peso, muito acima do normal. Óbvio que visualmente ele vê, mas se ele chegar para o pai assim, olha, essa semana nós passamos por uma bateria de avaliação aqui na escola, botamos as crianças todas e medimos peso e altura. E a sua criança está muito acima do peso para a sua altura, ou para a média de idade, ou etc, etc, e começa a conversar com os pais. O que está acontecendo? Consigo te ajudar, etc, etc. Quando você apresenta os dados, olha só, a média da turma está aqui, a média do seu filho está aqui. Tem pai que vai receber de uma maneira ou de outra, mas tudo vai em como é que você consegue conversar. Você provavelmente vai ter muito pouca argumentação em termos de saúde pública, de saúde para aquela criança também, se você não entende um pouco dessa área técnica ou biodinâmica. Se você ficar só, não, beleza, a criança pode estar no peso que for, que se eu estou oferecendo aula de educação física e estou deixando ela mais feliz, então tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Obesidade é uma doença e ponto. Então, isso tem que deixar muito claro que as coisas estão casadas a todo momento. O licenciado, ele precisa se preocupar com medidas de avaliação, com questões orgânicas, né? Com desfechos de saúde, eventualmente desfechos de desempenho. Eu não acho que tem que sair todo mundo treinando igual um doido e tal. E na escola botar todo mundo para fazer levantamento de peso olímpico aos 6 anos. Não, também não é assim, porque a gente não tem estrutura nem formação para isso, né? O Aqui no Brasil tem Brasil não dá nem para pensar o nisso, Brasil né? não é Rússia, não dá Não. assim, sabe? Mas as coisas têm que se casar e isso vai, mais uma vez, o interesse daquele professor. Buscar coisas além da sua formação. Se preocupar com o ser humano que está ali do outro lado. Sim. As coisas, a gente que separa, né? As coisas, mas elas não vêm É isso separadas aí. assim, né? Cara, mudando um pouco de assunto, mas ainda um pouco relacionado, uma ideia que eu tive para essa live, que eu vi assistindo uma aula do Eslão, lá do RD, que ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que ele disse que a ciência hoje foca muito no patológico e pouco no saudável. E aí ele deu um exemplo do seguinte, ele falou, cara, às vezes a gente estuda, falando na ciência do exercício, a gente sabe que o exercício ajuda na questão das doenças crônicas, a gente sabe que o exercício previne um monte de doença, melhora um monte de coisa no perfil metabólico, a gente Uhum, estuda tudo isso lá na área da biodinâmica, e a gente tem diretrizes, tem guidelines para todo mundo, tem guidelines para diabético, para hipertenso, a gente tem que criticar um pouco desses guidelines também, né? Na maioria das vezes eles são mais parecidos uns com os outros do que a gente esperava, mas às vezes, e pode ser que eu esteja errado, a gente não tem um foco tão grande na pessoa saudável, né? Até assim depende do conceito de saúde que a gente aborda, mas isso é algo que me chamou a atenção quando eu comecei a estudar um pouquinho de ciência, tentar entender um pouco de método científico na graduação. E aí eu vi pessoas, por exemplo, tem muita gente, como não tem doutorado em educação física aqui na UFG, tem só o mestrado, a maioria das pessoas que fazem mestrado em educação física aqui, elas fazem um doutorado na faculdade de medicina daqui da UFG, no programa de pós-graduação em ciências da saúde. E aí eu vejo, às vezes, o pessoal pós-graduação em ciências da saúde, só que o cara pesquisou hipertrofia heterogênea do bíceps braquial. Aí eu olho assim, isso me qual que é a gerou um pouco de importância disso para a estranhamento. saúde pública? Exatamente, exatamente. Eu olho assim, tipo, tá na área da ciência da saúde, beleza, só que a pessoa pesquisou hipertrofia heterogênea. Olha assim, tá, às vezes é uma pergunta que pode valer a pena ser respondida para as pessoas saudáveis, para os praticantes e tudo. É uma dúvida, como diz o Paulo Gentil, meu professor, colega seu aí, a gente tem que tirar as dúvidas que a gente tem lá na prática, na ciência ela serve para isso também, mas assim, é, qual que é a influência disso na saúde pública, né, que eu estava falando. Uhum. Então, assim, você acha que a ciência hoje foca no patológico e pouco no saudável? Você acha, como que você vê isso na ciência do exercício? Na ciência do exercício, o foco na saúde, na doença, prevenção primária, prevenção secundária, reabilitação, ele não veio da educação física, ele veio da medicina. Num primeiro momento, a partir da década de 50 já, 60, e depois os estudos de Framingham da década de 70, e aí que veio a estratificação de risco coronariano, aqueles 8 fatores de risco, né? Histórico, doença familiar, glicemia, blá, 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 blá. É, ela veio da área da medicina, de pesquisas através de médicos, e depois de um tempo a educação física ela foi se esgueirando por essa área, né? Tanto que as evidências mais robustas
nas ciências do exercício estão nessa área da saúde. Na área epidemiológica, estudos de coorte, longitudinais, multicêntricos, etc. Ou ensaios clínicos, né, que ganham financiamento para aquilo, para fazer estudos realmente robustos. O estudo que vem lá de dentro de um determinado laboratório, que foi o que eu vivi bastante no mestrado, vem de dentro de um laboratório, pesquisa 10, 12 pessoas, vê hipertrofia, vê ângulo de exercício, faz avaliação de ergospirometria nos indivíduos, identifica diferenças na cinética do consumo de oxigênio, identificação de limiares, os efeitos do treinamento sobre os limiares, sobre qualquer pergunta que você queira imaginar, né? É a ciência mais sensível que existe do exercício. Essa parte toda de treinamento, de hipertrofia, de desempenho e etc., é sempre da área do exercício o lado mais sensível, mais frágil. É o lado mais frágil que existe. Sempre vai cair naqueles mesmos estudos de 10, 12, 15, no máximo 30 pessoas, estudos de corte transversal, identifica aquelas pessoas ali e já era. Não tem nenhuma randomização, não tem um grupo controle. Quando tem, né? Quando tem também, ele é cross-sectional, ele não é um ensaio clínico que tem um acompanhamento ao longo do tempo. Enfim, é a área mais sensível e é a área mais popular. É a área mais popular. Então aí o pessoal tem que levantar uma antena muito grande. Vamos pensar no curso de educação física agora. Onde que a gente tem que começar a dar atenção? Beleza, a pessoa vai querer seguir o caminho que ela quer. Ela vai seguir esse caminho, vai se deparar com pesquisa mais sensível. Mas ela tem que ser capaz de identificar que aquilo ali é sensível e frágil. Que não dá para tirar conclusões assim como ela quer tirar e já aplicar numa sala de musculação que aquele ângulo ali vai funcionar mais do que o outro. E existem problemas até na identificação da hipertrofia, do volume de massa muscular. Os Mesmo que o cara. métodos, né? Análises bioquímicas, o cara quer fazer uma determinada biópsia. Uma hora o cara vai furar o músculo assim e vai entrar a agulha mais fundo. Outra hora vai furar assim, uma hora pega fibra do tipo 1, outra hora pega fibra do tipo 2, cagou tudo. É difícil pra cacete avaliar esse tipo de coisa. Mesmo com que você tenha o melhor instrumento, o melhor método, o melhor pesquisador, existem limitações. Agora, quando você faz um estudo muito cuidadoso, um ensaio clínico, vai pegar um monte de ensaio clínico, fazer uma revisão sistemática, bem cuidadosa, bem criteriosa, ou então você vai fazer um estudo de coorte, vai pegar aqui hoje esses estudos com 2 milhões de observações de pessoas. Quando você roda uma estatística e começa a associar as coisas, olha, quem se exercita mais está menos exposto ao risco de mortalidade por todas as causas, de doença cardiovascular, de câncer, de etc, etc, etc. Aqui o exercício realmente parece ter uma robustez muito grande, um impacto muito grande em termos de saúde pública. Começou a pensar em método específico de treinamento, etc. Aquilo não interessa para a saúde pública. E é onde a gente é mais sensível. Não estou falando que não precisa, essa área é muito necessária. Eu tenho inúmeras discussões muito saudáveis com um cara que me dá liberdade para fazer isso, que é o professor Eduardo Souza, da Universidade de Tampa, é uma das autoridades em hipertrofia hoje em dia. E a gente fala sobre isso, Edu. Cara, é muito legal isso tudo, mas a saúde pública não quer saber disso. Entendeu? A gente não precisa disso. Uhum. Tudo bem que existe um público muito limitado, o fisiculturista, o cara ali que quer uma estética maravilha, mas esse continua não sendo mais importante para a saúde pública. Até onde vai a nossa missão? Melhorar o ângulo da articulação do cotovelo ou melhorar o desfecho de saúde do indivíduo? Né? Então, essa cabeça aberta comigo ela aconteceu por causa do meu doutorado, quando eu comecei a estudar a grande limitação que as pesquisas em ciências do exercício tinham e eram evidentes, sejam feitas por médicos ou sejam feitas por profissionais de educação física, cinesiologistas e por aí vai. Então, é mais ou menos essa ideia, sabe, Nathan? A gente pode seguir para os dois lados, só que você tem que ser capaz de identificar as limitações de cada um deles, né? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas esse cenário todo que você coloca aí, eu acho que ele tem uma raiz na falta de letramento científico que a gente falou agorinha. E o Completamente. problema é que você pensar que uma pessoa ela faz uma graduação
um mestrado, um doutorado, e às vezes ela ainda não tem um letramento É, científico razoável. é bem Então, eu difícil. escutei no PBcast lá do Léo Costa, da Lu, uma vez eles falando assim, que viram pessoas, por exemplo, que são doutores, falando assim, mas eu sou doutor em tal coisa, mas de metodologia de pesquisa, isso aí não é minha área, não, isso aí eu não entendo. É Pô, então, loucura. você entende de quê? Entendeu? Né? Se você fez doutorado, não entende disso. E E você pode crer que é escreveu... a maior parte. A maior Exatamente. parte. E para falar a verdade, eu até entendo essa limitação, não julgo, entendo que o cenário meio que leva a isso. O cara entra no mestrado, ele já recebe uma pressão fodida do seu orientador para sair publicando. No doutorado não vai ser diferente, né? E aí o que que acontece? Às vezes a pessoa nem mal faz docência orientada. Docências orientadas, para quem não sabe aí que está nos escutando, são disciplinas dentro da pós-graduação, stricto sensu, mestrado e doutorado, que tem uma quantidade de horas que precisa ser cumprida que a gente precisa dar aula para aluno, Uhum. mesmo sem nunca ter Aqui, dado, né? aqui a gente chama de estágio em docência. Mesma coisa. É. Aí, quando você. É nisso aí que você começa a se deparar com essas limitações, porque para dar aula você tem que estudar pra caramba. Você estuda muito mais para dar aula, montar slide, do que para escrever um artigo científico. Pode Muito ter mais. certeza. Não tem nem comparação as duas coisas, para falar a verdade. É muito difícil montar uma aula, dar uma aula e aquilo fazer sentido na cabeça das pessoas. Escrever assim, artigo científico, meu amigo, não é difícil. Especialmente se você está dentro de uma equipe competente. Muita gente vai sendo carregada pelo grupo de pesquisa, um monte de artigo publicado, depois de um tempo, vamos ver essa pessoa dando aula. Cara, a pessoa começa a falar, não faz sentido, não interpreta um gráfico, não sei o quê, por quê? Porque o SPSS fez o gráfico para a pessoa, porque a inteligência artificial escreveu para ela aquele parágrafo, ou então teve um doutorando que escreveu para ela estava no mestrado, ela só ajudou a coletar dado, etc, etc. Então, uma coisa está acontecendo bastante. As pessoas estão se escondendo atrás de status temporários, que na verdade não existem na ciência do exercício, não deveriam existir. Ter um nome no byline authors, que a gente chama, né, que é no meio dos autores ali, não significa nada. Você ter um artigo publicado internacionalmente não significa que você é um bom profissional. Inclusive, bem o contrário, uma coisa que eu sempre faço, se você pega um professor com 200, 300, 400 artigos publicados e não, vem aqui, vem aqui. Deixa eu puxar o teu currículo Lattes. E eu percebi esse estudo aqui de 2019. Esse título aqui, você lembra desse artigo? Não, acho que lembro. Puxei aqui. Qual é o objetivo desse estudo? Tu é autor, tu é autor do artigo. Qual que é o objetivo do estudo? Saber, né? E aí, meu amigo, aí já degringola, já nem continua a conversa. Sabe com quem que eu aprendi isso aí? Com esse que foi a minha primeira referência em pesquisa na universidade, professor Dr. Fernando Roberto de Oliveira. Ele era o cara que mandava no laboratório de fisiologia, um cara que era da O, prática do atletismo, mas um pesquisador acima que da você média. Ele comentou no quebrava o pau podcast nas lá do. reuniões de departamento, quebrava o pau. Numa das bancas, sendo muito sincero sempre com o aluno, com o professor, tipo, eu sempre cito o House, ele era tipo o House ali, no Aham. laboratório de fisiologia do exercício. A gente estava sentado na cadeira do computador, ele falava, ô, pedra morta, tá fazendo o que aí? Nem sabe mexer em planilha, sai daí. Nossa, Vai lá coletar e não sei. A gente tomava só pedrada. Então a gente aprendeu assim. Quando ele chegava em reunião de departamento, um cara queria crescer, mas a minha produtividade é tal. Ah, é? E aquele artigo lá? Aquele artigo lá, vocês deram migué. Não tava nem aí, cara. E é mais ou menos isso, a pessoa vai se esconder atrás de um currículo com 200 artigos, mas, cara, mais da metade ela nem sabe do que se trata. é só um Entendeu? número, né? É só Então, no preenchendo final das currículo. contas, é o quão bom você é educando. Quão Uhum. bom você é sendo um professor, exercendo influência com os alunos, né? Sendo pontual, ajudando os alunos, dando o seu melhor a todo momento. Não é o que acontece na universidade pública, especialmente, porque tem um cara que está há 30 anos na casa lá, ele só quer dar aquela disciplina, cumprir aquelas 8 horas na graduação, dá aula na pós-graduação, que precisa dar pouca aula, bota o trabalho para os alunos que estão ali em pós-graduação para se virar, porque já são mais independentes, e a coisa vai rolando e retroalimentando e não anda. Então, no final das contas, sempre volta para a mesma coisa. Você se preocupar com outro ser humano, que é o aluno que está ali na sala, você ser pontual, você se preocupar com a qualidade do conteúdo, com uma boa aula, com um bom slide, etc, etc. Uns vão virar pesquisador, outros não, etc. Não interessa. No final das contas, é o tete a tete, é como é que a gente conversa e etc.
como é que a gente vai cuidar daquele paciente, como é que a gente vai cuidar daquele aluno. Eu não sei Percebe? se foi você ou se foi o Léo que eu escutei falando que a gente tem que fazer menos pesquisas, melhores pesquisas e É. pelas razões certas, E né? Essas pesquisas três pelas coisas. razões. Não foi Então, nem eu, nem o Léo, né? você estava citando alguém, Mas né? essa é a ideia. Essa é a ideia. Citando alguém, É, né? essa é a Então, ideia. assim, cara, eu tô entrando agora, né? Tenho um pouco de propriedade para falar, vou começando o mestrado, vou processo seletivo ainda do mestrado, mas eu vejo isso, É, cara. Eu vejo isso na universidade, eu vejo que tem gente que entrou de paraquedas, assim, vou fazer um mestrado porque eu não tenho nada para fazer, vou fazer um mestrado porque quero enriquecer meu currículo, e não porque quer contribuir para a ciência, sabe? é, Ou entra ali já meio é, que apadrinhado pelo orientador. O orientador está fazendo isso, mandou eu fazer isso aqui, então vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Aí quando você para refletir qual que é a importância daquilo que você está fazendo, você não sabe responder. é, E isso cria um é. problema, né? Então, assim, é, puxando esse gancho aqui, sobre letramento científico e tudo, eu tinha colocado um tópico aqui acerca de se estamos formando bons profissionais na formação, na graduação, e eu acho que o letramento científico ele tem um papel fundamental aqui. Eu lembro de você comentar lá no podcast sobre a lacuna gigantesca que existe nas disciplinas de metodologia científica, de pensamento científico, de TCC, que a pessoa faz por obrigação, faz mal feito e passa. E acho que falta um pouco de rigor, um pouco de exigência dentro das universidades. Então, assim, pelo menos o que eu enxergo, o aluno, se ele quiser fazer a faculdade inteira nas coxas, ele faz, em É. qualquer faculdade. Então, assim, o Qualquer um. professor passa o aluno, vai, assim, fica conivente com a situação, sabe? O aluno faz de qualquer jeito, o professor aceita de qualquer jeito, e assim passa e tudo. Então, assim, eu acho que não dá para negar que não estamos formando bons profissionais no geral, profissionais capacitados. Aí eu queria saber de você, assim, sei lá, se você fosse um político, ou se você tivesse ali no Conselho Nacional de Educação Física, ou se você tivesse dentro do âmbito administrativo da universidade que decide como é que vai ser o currículo da educação física, como que daria para mudar isso? Assim? Como que daria para falar assim, olha, o cara entrou no curso de educação física e quando ele saiu, ele pode não ser especialista em nada, mas ele é um ótimo generalista. Uhum, Ele entende um pouco de tudo. uhum, Assim, ele entende um pouco de ciência, pelo menos, ele sabe ler um paper, sabe ter pensamento crítico, e boa parte disso o cerne está na proatividade do aluno, na independência dele, como você comentou, mas assim, como melhorar, nivelar para cima, né? uhum, Como nivelar para cima na uhum. educação física? É, eu acho que uma das primeiras formas é a gente. Se eu fosse, né, uma pessoa com alta influência, obviamente que não é tão simples quanto o pessoal pensa, né? Eu sou um grande político ali e vou transformar. Não. Tem que passar por conselho de centro, conselho universitário, pró-reitorias diversas. Aquilo tem que ser aprovado. Ah, cara, enfim, né? Mas se a gente conseguisse tomar a decisão e começar já a modificar e implementar, seria já na primeira fase você passar por disciplinas generalistas em termos filosóficos, falar sobre filosofia da ciência, da onde é que veio a ciência, a história da ciência, etc, 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 né? Junto de outras disciplinas que já existem, né, nas primeiras fases. Filosofia, eu não sei como é que tá no teu curso, mas na época tinha ali no nosso também. Cara, a gente teve, Sociologia, filosofia sim, tinha. sim, principalmente pela herança das ciências humanas, a gente teve na minha graduação, Uhum. bastante. Trazer uma boa base científica, começando por prática baseada em evidência, não por metodologia científica. Começar a entender o sentido da prática baseada em evidência. Porque nisso você vai casar a história da ciência, de onde é que veio, que sentido que faz para as pessoas. E aí é que você começa assim, a começar a casar o que é a metodologia científica. Da metodologia científica você vai casar para que serve a estatística. Depois vai vir escrita científica, eventualmente. E aí as coisas vêm transitando naturalmente. Você oferece uma boa base fenomenológica e científica e depois é a pessoa tentando seguir o seu caminho, né? Segue lá os caminhos por, sei lá, 5 anos de curso e aí eu faria muito parecido com a medicina. Eu traria 1 ano ou 2 anos subsequentes de uma Só especialização prática. prática. Ah, sim, Entendeu? prática, né? O cara vai virar endocrinologista, vai querer Ah, tipo uma ele vai ter o RQE residência, em né? endocrinologia, tipo uma Uhum, residência. sim. Ele vai lá e faz naquela área específica, entendeu? Então, quando você se forma, você vai virar o especialista naquela área específica. As universidades
tem dinheiro, tem espaço, tem professor e tem competência para oferecer isso. E Só que mais tem acontece, demanda, né? se tu se forma, tu vai lá, o Natan vai lá procurar um curso de fisiologia do exercício, uma pós-graduação lato sensu, por uma universidade qualquer aí que só está querendo vender curso, vai ter um canudo, mas no final das contas, será que vai Aprendeu fazer fisiologia do tanta exercício? diferença Será? assim? Aham. Entendeu? Agora, algo mais oficial, não, não, aquele cara ali, ele fez a residência naquela área. Na saúde, nós já temos residência em saúde pública. A especialização que eu fiz na época em saúde da família, saúde pública, na UFSC, ela era multiprofissional. Entrava dois profissionais de cada área, era dois profissionais de educação física, dois médicos, dois fonos. As discussões eram maravilhosas. Foi quando eu comecei a Imagina. me deparar por essa área epidemiológica, a importância da educação física nos NASF, né, nos núcleos de atenção à saúde da família. E depois, logo depois que eu terminei, isso aí era 2000, eu finalizei o curso em 2007, entrei em 2008. Finalzinho de 2008, eu já estava, deixa eu ver, 2008? Finalzinho de 2008 eu já estava encerrando essa especialização. Foi quando também, ao mesmo tempo, estava entrando no mestrado ali. Aham. 2009, para falar a verdade. E logo depois já surgiu a residência em saúde pública. Essa resistência existe até hoje. Ela foi institucionalizada pelo Ministério da Saúde. E ela entrou junto do Legal. Ministério da Educação Uhum. e aquilo foi oferecido. A UFSC aqui oferece. A É, Universidade Federal de Santa Catarina, entendeu? Mas assim, ela é meio out. Ela veio nas ciências da saúde lá por parte da odonto, da enfermagem, da medicina. Ela não estava coladinha no curso de educação física. Se a gente tivesse isso coladinho, pô, maravilhoso. maravilhoso seria, né? Então, isso eu acho que eu modificaria. Então, modificaria a base. Tentaria modificar a base e ia meio que organicamente misturando as outras coisas. Agora, essa base, ela vai precisar de prática baseada em evidência. Porque ali é meio que explicar a ciência mais informalmente. Porque a prática baseada em evidência, quando a gente dá aula de prática baseada em evidência, a gente se preocupa muito em dar exemplos. Um exemplo é o Léo, que quando está dando aula, ele dá inúmeros exemplos. Quando vocês, num futuro muito próximo, se depararem com o nosso curso do exercício baseado em evidência, vocês vão se deparar com inúmeros exemplos. Exemplo prático e mostrando a ciência por trás do porquê que treinar força faz sentido para hipertenso. E aí, inúmeros exemplos. Eu estou gravando um curso agora, um beijo pro Léo aí. Eu estou gravando um curso que vai ficar dentro da plataforma do Instituto de Prática Baseada em Evidência do Léo e da Lucila. Aham. Terminei os slides ontem, enviei para ele, hoje ele deu o ok, ficou super feliz. Provavelmente na segunda e terça de carnaval o Guilherme vai estar trabalhando, gravando isso aí. Pô, Deve dar uma legal. hora e meia de Aham. curso aí, mais ou menos. E lá eu vou mostrar um exemplo. Lá eu mostro um exemplo prático do Léo, que é um corredor moderadamente treinado e ele quer bater um determinado tempo de prova e ele só corre, não treina força. Será que o treinamento de força contribuiria para aquela pessoa? Esse não é um caso de preocupação de saúde pública, mas é um caso simples que entende de maneira prática. Então, a prática baseada em evidência, ela se preocupa muito com isso. Quando o aluno se depara com a prática baseada em evidência, ele se apaixona, igual o Natan se apaixonou, por quê? Porque ele, cara, agora faz sentido? Uhum. Faz sentido porque agora juntou a metodologia com a estatística, com a tomada de decisão e a prática. E a prescrição. Entendeu? Eu acho que é pelo da mesma forma que a gente começou essa live aqui, né? Que eu falei, por que seguir esses princípios? Acho que se a formação fosse assim, né? Se o cara entende primeiro por que entender TBE, e aí ele entender TBE, e entender de metodologia científica e tudo, se ele começar pelo porquê, eu acho que melhora as coisas, né? É. Então agora nós estamos, Natan, nessa batalha. Né? Desculpa, tá dando eco, não sei se é o meu aqui. Aqui Deixa o eu áudio tá baixar um normal. pouquinho. Vou baixar o meu volume aqui, mas o áudio está sendo normal aí, né? É, o que a gente está tomando como iniciativa? Na UDESC ali, é uma universidade pública, na UFSC vai ser a mesma coisa, na UFG vai ser a mesma coisa, não vai mudar. Ela está muito concretada, ela está muito estática em algumas coisas, porque os trâmites são lentos de acontecerem. Nunca é uma pessoa que toma uma decisão, precisa de um grupo de professores, um conselho de centro, reuniões inúmeras de colegiado, de núcleo docente estruturante. A coisa não anda e ela vai demorar a andar. Então, hoje, qual que é a postura mais prática e que vai surtir um efeito muito mais rápido?
o uso da internet de alguma forma é atingir as pessoas, que é o que tu tá tentando fazer, eu tô tentando fazer, o Léo tá tentando fazer, Aham, tentar exercer uma influência junto das pessoas, trazendo boas práticas, trazendo evidência, refletindo as coisas. Então, cada um de vocês que está nos escutando, pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser mil. Se cada um compartilhar uma informação bem posta, com qualidade, a gente já começa a chegar lá. Um outro ponto é que as pessoas que estão à nossa volta, como por exemplo o pessoal que está em volta do exercício baseado em evidência, contribuir de qualquer forma, compartilhando o grupo com um amigo, para o amigo entrar e começar a se deparar com aquele cenário, com aqueles professores, com aquele raciocínio, né? Depois aham, aquilo vai se deparar com um determinado curso, e aí a coisa vai caminhando. Então hoje, o que a gente está fazendo? Transformando a universidade de fora para dentro. Porque de dentro para fora a gente vai levar anos. De fora para dentro, a informação corre mais solta, eu tenho mais liberdade para falar, eu tenho mais velocidade, eu tenho mais impacto, mais magnitude, né? aham. Vou fazer tudo o que eu já faço dentro de uma universidade, vou montar um excelente slide, vou dar uma excelente aula, vou dar excelentes exemplos. Aquilo vai fazer sentido para alguns, não vai fazer sentido para outros, mas depois de um tempo o pessoal vai perceber que o profissional mais qualificado em geral, é aquele profissional que acabou se interessando por essas coisas que fizeram sentido para ele, né? E eu tô falando isso para vocês porque eu já vivo a educação física há mais de 25 anos. Eu não parei de trabalhar com educação física. Eu trabalho com futevôlei, né? Eu tô lá dando a minha aula de futevôlei, eu tô lá na universidade dando a minha aula lá de jiu-jitsu, de judô, eu tô em tudo. Hoje meu corpo não permite muita coisa, mas, cara, eu não saí da prática. Mas eu também não abandonei a ciência. Muito longe disso. Muito longe disso. Hoje eu vejo muito meu papel com, assim, reunir as autoridades, a gente tentar montar uma pós-graduação. E o meu sonho é transformar a área que me formou como um profissional. E, em grande parte, do ser humano que eu sou se deve às pessoas, às disciplinas, os professores que eu convivi na educação física. E Sim, pessoas como você, interessadas, acadêmicos interessados. Nem todo professor vai ter humildade para estar aqui conversando contigo sim. e Eu dispondo tenho uma hora para plena ficar aqui ciência disso. conversando, Com batendo papo. certeza. A gente está aqui porque a gente é apaixonado, né? Então, estamos Com lá. certeza. O exercício baseado em evidência vai virar um curso, vai virar uma pós-graduação e a gente vai contar com todos aí para a gente mudar esse cenário de fora para dentro, porque de dentro para fora, meu amigo, não vai mudar. Eu tô lá dentro, eu Aham, sei que não vai mudar. sim. Cara, passando para as últimas perguntas aqui, para a gente caminhar para o encerramento. Você comentou do futebol e um tópico que eu coloquei aqui que eu achei que você ia achar bacana a gente abordar é uma explosão que teve de esportes de areia no Brasil nos últimos anos e eu vejo que ainda tem a crescer muito. Então, assim, acredito que era mais comum os esportes de praia, como futebol, beach tênis, vôlei de praia, cidade de praia, como aí em Floripa, mas, cara, eu não sei se é nas outras cidades do Brasil, mas em Goiânia, Goiânia toda explodiu. esquina que você vai tem uma quadra de areia. Goiânia é muito Aí forte no futebol. nossa, muito. Futebol, beach tênis, vôlei de areia. Cara, eu tô praticando handball de praia agora. Então, assim, todos os esportes de tem, eu conheço a galera do beach soccer. Então, assim, esporte de areia tá em alta, assim, muito aqui no Brasil, eu tô vendo. Uhum. Assim, transcendeu a barreira da praia, né? Já não precisa da praia mais, todo lugar que você vai tem uma quadra de areia. É, E aí, assim, eu acho isso fenomenal no sentido de trazer mais gente para atividade é. física. Então, vou dar um exemplo aqui do meu pai. O meu pai, ele estava há alguns anos já acima do peso, sem praticar atividade física, teve hernia de disco, teve um ortopedista que quis operar ele, ele não quis fazer a operação, porque tinha risco dele ter consequências muito sérias aí, e ele estava sedentário. E aí ele começou a fazer beach tênis, acho que uns 2, 3 anos, não parou, tá lá igual um maluco do beach tênis Uhum. agora. E ele comentou comigo, por exemplo, fui jogar com ele, fui brincar com ele uma vez, falou assim, não, tô usando um manguito aqui no cotovelo, porque eu tive, e eu tô com essa raquete aqui nova que eu comprei, porque eu tava com epicondilite. Aí o manguito aqui, a raquete melhor que vai resolver. Aí eu, pai, você tem que treinar força, pai, tem que ir pra academia, treinar força. Aí até convencer meu coroa lá, é difícil, viu? Mas E é assim, difícil, né? Olha só, tu vai. é, Como é que tu vai convencer? Se tu pegar um estudo, ó, esse estudo não vai mostrou ter um isso. estudo. Tu vai ter que explicar a metodologia, tu vai ter que explicar a estatística. Um É mês aí lá. que a coisa. É aí que o charlatão ganha. Porque o Exato, charlatão ele vai vender uma visão apaixonada, um método milagroso, exato.
volta no letramento científico e por aí Sim, e vai. saber conversar, né? Então, assim, eu acho fenomenal essa alta desses esportes de areia, mas eu vejo que tem uma lacuna, por exemplo, de preparação física. É uma coisa que eu já vi o Léo falando muito. O cara às vezes acha, fala, beach tênis tá machucando as pessoas. Cara, calma aí. Porque as pessoas às vezes vão a pessoa tá sedentária, aí vai pro beach É, tênis, é. empolga, aí ela quer fazer 3 horas de beach tênis por dia, 7 vezes na semana. Ou será que Aí a incidência está aumentando porque tem mais gente praticando? exatamente. Então, assim, como é que você enxerga isso? O descompasso, por exemplo, de carga de treino, porque às vezes o cara ele é fenomenal no beach tênis, é um bom professor, mas não estudou a parte da biodinâmica, então ele não sabe como progredir carga ali. Então coloca a pessoa para treinar várias horas por Uhum. dia, muitas horas por semana, a pessoa se lesiona, a pessoa não se preocupa com preparação física. Então, assim, muitos benefícios que estamos colhendo das pessoas estarem indo para os esportes de areia, e como que a gente melhora isso mais ainda? Conscientizando as Uhum. pessoas, melhorando a capacidade dos profissionais, Uhum. o que você acha? Isso aconteceu na educação física inúmeras vezes, com as mais diferentes manifestações esportivas ou práticas corporais, vamos ser generalistas. Por quê? Porque teve uma época que, há muito tempo atrás, que era manias ginásticas na academia. Era body combat pra lá, body pump, body Body não sei o system todo que, lá, né? blá, 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 body systems. Aí cria a empresa, a empresa vai e desenvolve o método, depois que cria, que daí, o curso de educação física identificou aquela demanda. Vamos tentar botar aquilo como uma disciplina. Aí começou a mania do treinamento funcional. Pá, pá, pá. Tem um monte de curso com treinamento funcional como disciplina. Depois de um tempo começou método de funcional para cá, Exos, não sei o quê, um monte de curso, grana, coach level 1, 2 e 3. Aí veio o CrossFit. Pá, coach level 1, 2, 3, 4, 5 plus. E o negócio vem indo. E a educação física não acompanha nunca essa demanda de mercado que é completamente orgânica e mutável. Não vai nunca conseguir acompanhar. Natan, como é que consegue acompanhar? Volta na base, estuda todos os princípios básicos, que depois o resto serão apenas transparências e variações. Os métodos e as modalidades são inúmeras. Os princípios básicos são os mesmos. Vão residir na cinesiologia, na biomecânica, na fisiologia, no treinamento, na pedagogia, no desenvolvimento motor, aprendizagem motora. Volta sempre para as mesmas bases, independente de que vertente você vai seguir. Então, não sei se eu respondi parcialmente ou inteiramente a sua pergunta. Voltando nessa base, o que acontece? A gente tem uma demanda de mercado crescendo um monte gente querendo trabalhar, aparecendo oportunidade de trabalho aqui na cidade, e em Goiânia deve ser igualzinho. É um monte de gente que é ex-praticante ou atual praticante de beach tênis que começa a dar aula. Nunca nem passou perto de um curso de educação física. Perigoso, né? No futebol ele não vai ser igual? Vai ser igual, Sim. né? O cara quer fazer um curso de crossfit, ele vai lá e faz o curso, ele não interessa, não precisa nem ser formado. Entendeu? Tô botando como um errado ou um certo, simplesmente é uma demanda de mercado que existe, Uhum. tá? Então, não conseguimos acompanhar. Quem serão os grandes qualificados nessas mais diferentes áreas? A pessoa que realmente se preocupou com alguma formação a mais. Que daí é aquela pessoa que vai oferecer um serviço diferente. Vai monitorar o atleta, o quase atleta, né, o Uhum. entusiasta, vai tomar cuidado com aquele cenário, vai conseguir discutir frente a frente, citar um segmento corporal, um segmento anatômico, tentar falar um pouquinho sobre prevenção de lesões, a importância do treinamento de força. A pessoa consegue transitar. A pessoa que não tem uma formação em educação física nunca vai conseguir conversar sobre isso. Não tem bagagem, né? Não tem. Cara, e puxando esse gancho aqui também, tinha colocado um tópico seguinte: toda atividade física, para ser mais abrangente, tem que ser pautada em evidências. Então, assim, tirar o fone aqui. Acho que travou aí. Calma aí. Acho que eu tô te ouvindo. Acho que foi. Eu tô te ouvindo, mas travou. Será que é minha? Pronto. Aqui tá, melhorou, zerou aqui. Agora melhorou muito o áudio e não tem eco. Perfeito. Então, assim,
toda atividade física tem que ser pautada em evidências, por quê? Em outra atividade como essa que eu mencionei, de seminário de estágio que eu tive na graduação, um colega me perguntou em relação ao trabalho que eu tinha realizado, e eu falei para ele assim, falei, cara, eu acho que a educação física tem que se pautar em evidências científicas, falei sobre PBE, falei, olha, os pilares são esses, funciona dessa forma. E aí, depois do seminário, um professor meu, assim, um dos melhores professores que eu tive, o professor Heitor Rodrigues, um abraço para ele aí, que me deu aula de basquete. Ele é um cara, assim, fenomenal da parte de pedagogia do esporte. Ele foi conversar comigo no privado, assim, com muito respeito, e falou assim, Nathan, não entendi muito bem o que você falou, me explica aí, porque eu acho que, assim, esses negócios do exercício baseado em evidência, eu acho que isso aí é para saúde, e não é todo mundo que faz exercício para saúde. Então, por exemplo, o cara que está procurando, vai fazer basquete, vai fazer futebol como praticante recreativo, ele não está preocupando se está ativando quadríceps, se está melhorando o VO2 máximo, não está preocupando com isso. Então, assim, toda atividade física, ou melhor, toda prescrição dentro da educação física, no esporte, no lazer, na recreação, tem que ser pautada em evidência? Isso se limita só na saúde? Uhum. Como que é Vamos isso? primeiro pensar na diferença, né? Nem todos os professores concordam, mas uma maioria concorda com esse raciocínio de que atividade física seria qualquer demanda muscular ou gasto calórico ou esforço físico muscular acima dos níveis de repouso. Isso vai servir até para você ir até o supermercado, pegar a sacola e voltar para casa, ou subir uma escadaria ao invés de um elevador. Exercício físico está dentro também de atividade física, porque tem um gasto acima do repouso, né? Uma atividade neuromuscular acima do repouso, ou cardiopulmonar também, só que com o viés prescrito, né? Sistemático. Sistemático, aquela hora programada, aquele treino de corrida, aquela hora da musculação. Então, a atividade física precisa de evidência. A pessoa não precisa necessariamente se preocupar com, olha, eu preciso de exatamente tantos minutos para ganhar saúde. A gente nunca consegue prever o futuro. Então, a pessoa, para modificar um comportamento, basta que ela realmente tente se expor àquele comportamento ao longo do tempo e passar a perceber os seus benefícios. Se ela vai fazer menos ou mais, atingir ou não o recomendado pela OMS, vai depender de diferentes fatores. Então, a pessoa se comportar de tal maneira a fazer atividade física, incluir a atividade física e se tornar mais ativo, ela não precisa da evidência. No entanto, todas essas prescrições e recomendações de guidelines de mínima minutagem de atividade física por semana, elas vêm da ciência, elas vêm de estudos epidemiológicos, né? Que começaram a identificar determinadas associações. Ah, por que 10 mil passos? Teve uma pesquisa há muito tempo atrás que conseguiu identificar essa relação. Uma pesquisa do final do ano passado começou a identificar que não precisa de 10 mil passos. Com 6 mil passos, 5 mil passos, já consigo obter excelentes benefícios em termos de redução do risco de mortalidade por todas as causas e mortalidade cardiovascular. Então, tem ciência por trás, né? Isso é bastante importante da gente atentar. Outro ponto é a gente ir para esse outro lado que tu comentou, para a área do esporte. A criança está lá numa quadra de basquete, aprendendo a modalidade, etc. Tem muita ciência por trás. Muita a pessoa que não acessou. Cara, tem pesquisas maravilhosas sobre comportamento motor e aprendizagem motora, que identificam, por exemplo, a importância de você dar feedback negativo ou positivo para o aluno, em termos de Uhum. aprendizado, em termos de quantidade de acertos no arremesso. Então, pega lá um grupo grande de crianças que nunca jogaram basquete. Você vai ensinar a técnica de uma determinada forma para um grupo de crianças e para outro grupo de crianças de outra determinada forma. Será que teve um impacto em termos de acertos ou em termos de aprendizado da técnica, qualidade do movimento, etc? Tem pesquisa que se preocupa com isso. Ou então fazer diferente. Um professor, um grupo vai receber só feedback negativo. Arremesso, pô, tá uma merda esse arremesso aí, hein? Vamos melhorar. Arremessar outra, pá. Outro grupo só recebe feedback positivo. Em termos de feedback, qual que vai ser melhor para o ensino da criança? Para a aprendizagem da criança, não, o ensino é do Ah, professor, para a aprendizagem da criança. Tem um monte de pesquisa, cara, na história da aprendizagem motora que se preocupa com isso aí. No basquete, no judô tem um monte. Cara, tem um monte. Tem muita ciência por trás. sim, a pessoa novamente volta na proatividade, né? A pessoa tem que correr atrás.
E a Cara, pessoa, o professor, de maneira geral, ele acha realmente natural, porque não ter ciência ou não precisar da ciência, porque ele não acessou, ou não foi treinado para aquilo, ou na sua graduação nunca houve essa preocupação. uhum, Então, quem veio de gerações anteriores, as nossas aí, não, em geral não vai se preocupar. O cara tá numa quadra se preocupando ali com a competição, com os alunos, trazer o algo a mais. Agora, ele não pode falar que não tem ciência por trás e que a prática baseada em evidência não vai resolver a vida dele. Ela pode isso é ignorar ajudar. muito, né? Ignorar muito a ciência que já existe sobre. É. Cara, vou te fazer umas perguntas aqui que a galera mandou para você. Tem uma pergunta aqui do Ricardo, meu amigo aqui, Ricardo Leão, que ele perguntou como acabar com a polarização dentro da educação física. Você comentou muito disso na live, mas se É. quiser fazer mais algum Eu acho que é mais comentário. ou menos. A gente comentou na live, Ricardo. A educação física precisa se unir em termos de comportamento humano. O que, que a gente tenta buscar, assim? Evitar os atritos. Então, hoje é uma enxurrada de reactions para tudo que é lado. A educação física se seccionando, um profissional falando mal do outro. Considerar no primeiro momento que as pessoas têm histórias diferentes, que as pessoas têm perspectivas diferentes sobre a vida, sobre a ciência. Por mais que a ciência seja aquela, sendo ela ruim ou boa, as pessoas pensam nela de maneira diferente. E não tem nada de errado. A pessoa às vezes critica uma série que foi feita num vídeo. Ah, mas isso aí tá errado. Mas, cara, tu tá vendo uma série, tu não viu o contexto dos últimos 4 meses, tu. Como é que a pessoa faz para tomar cuidado com isso, né? A pessoa tem que, no primeiro momento, considerar que ela não sabe tudo. Esse é o primeiro momento, né? É ter a humildade em relação ao conhecimento e pensar sempre antes de falar ou de escrever um comentário. Pensa antes. Isso aqui está contribuindo para mim? Ou melhor, isso aqui está contribuindo para a área? Se aquilo for só uma reclamação rasa, uma crítica a uma pessoa, nem faz. Não vale a pena. Eu brigo pra caramba com os professores que estão lá no nosso grupo, no sentido de, cara, para que tu tá fazendo isso? Já tive gente que eu excluí, olha, eu não concordo com o teu comportamento, cara, não é a filosofia da EBE, vou ter que te tirar do grupo, te peço desculpas, numa próxima vez a gente já fiz isso, já viu tirar a gente do grupo, já. Então, a união, ela tá desde o começo da graduação até a maneira como a gente se comporta enquanto ser humano. É Legal. isso. O Ricardo falou aí, sensacional. Uma pergunta aqui do meu amigo Vitor Andrade. Ele perguntou: qual foi a maior dificuldade que enfrentou após terminar a graduação? Cara, eu tive muitas dificuldades com questões financeiras, bastante, porque já era um pai que pagava pensão, trabalhava, corria atrás. E eu acho que a minha maior dificuldade no início, de fato, foi isso, assim, oportunidades um pouco mais sólidas de emprego. Eu venho de uma época onde, quando eu entrei na primeira vez, eu já tinha trabalhado com futsal, já tinha sido professor de natação. Primeira vez que eu entrei numa sala de musculação para trabalhar com musculação de fato, eu ganhava R$ 2 a hora aula. R$ 2. Isso era na época. Isso melhorou muito, mas está muito longe do ideal. Com O certeza. professor de uma Smart Fit vai ganhar R$ 13 a hora aula, eu Sim. acho. Alguma coisa muito parecida com isso, Não, não né? muito tempo atrás eu estava estagiando em academia, hoje se paga R$ 6 hora aula, estagiário, Enfim, por aí. cara, vai trabalhar de faxineiro que você ganha mais, É, entendeu? É mais ou menos essa a ideia. Então, ao mesmo tempo, eu tive uma boa formação na graduação em termos de eu ser crítico em relação a algumas coisas, umas coisas aceitar, outras não. Então, assim que eu ganhei uma experiência no treinamento de força, porque eu vinha do futsal e do treinamento cardiorrespiratório, o laboratório só estudava isso, e eu já treinava força, mas completamente anedótico e sem noção. Na experimentação, arrebentei ombro, fica, Ixi. enfim. Cara, vou trabalhar de personal. Aí o que aconteceu? Eu já vinha de um laboratório de fisiologia onde a gente fazia muita avaliação. Um dos professores, o Lorival Carminati, era o professor de cineantropometria 1 e 2. E a gente avaliava todos os atletas do Avaí, do Figueirense, de outros clubes. Cara, eu cansei de fazer dobras cutâneas nos caras e avaliar perfil fisiológico, botar os caras em diferentes testes de campo, Hum, anaeróbios e aeróbios também. Então eu entendia muito de avaliação. Quando eu consegui, na primeira parte da minha formação, implementar isso para o aluno, pô, já tive um monte de personal, nunca ninguém fez isso. O que devia ser obrigação.
Mínimo, né? entendeu? Então, eu tive esse perrengue inicial com grana, mas depois a coisa foi indo, assim. Não sei se eu respondi tua pergunta, mas eu acho que foi isso, o que todo mundo meio que passa. Sim. Enfrenta um mercado de trabalho completamente incerto. Só que, ao mesmo tempo, essa pegada autônoma, ao longo do tempo, me deu bastante resiliência. Para eu saber que eu sempre vou ter trabalho. E você tem que saber disso. Se você for um bom profissional, um profissional de educação física, você sempre vai ter trabalho. Sempre vai ter gente procurando atendimento personalizado e querendo cuidar da saúde. Então, é isso. Se destacar na Os área, né? perrengues são transitórios, principalmente se você estuda, essa transição ela é muito mais rápida. Sim, magnífico esse conselho aí. Espero que a galera esteja aproveitando. Cara, bate bola rápido aqui pra gente encerrar, deixar você descansar aí. Boa. E aqui são perguntas rápidas, assim, que não tem certo e errado, só a sua opinião sobre, então não venham encher o saco do Gui aí, que ele tá só dando a opinião dele. Coisa rápida. Primeiro, fisiculturismo é esporte? Sim Não ou é não? esporte. Não é esporte. Jiu-jitsu ou futevôlei? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Cientista ou divulgador científico? Divulgador científico. Com certeza, né? Com certeza. Atleta ou preparador de atletas? Preparador de atletas. Professor. Isso depende do tempo, né? Antigamente era atleta, já fui Sim, atleta. sim. Mas depois preparador. A maior parte da minha vida foi como técnico, preparador e tal. Muda muito, né? Muda. Professor, prefere ser professor ou treinador? Professor, eternamente professor. Eu me classifico como professor. Já tentei fugir dessa profissão, mas ela sempre me trouxe de Ela te volta. percebe. E eu já aceitei que meu papel no mundo é ser É professor e ensinar, né? vai ter que ser isso aí, entendeu? Muito Todas as legal. pessoas, não, pô, Gui, tu tem que ser professor, porque tu fala bem, porque não sei o quê. Então, beleza. Então, se a vida quer assim, eu vou ser professor Uhum. eternamente. Fisiologia ou biomecânica? Fisiologia. Com certeza. Ou Compartilho desse pensamento aí. cinesiologia, que para quem entende de cinesiologia é a junção das duas. Sim. Empreendedor ou funcionário público? Empreendedor. E o último, para te sacanear, agachamento ou elevação pélvica? Agachamento eternamente, cara. É o básico, né? É. A não ser que, né, a gente que realmente seja o cara que só passa perrengue sendo montado no jiu-jitsu e tem que fazer uma. Tem que fazer a Mas a elevação força na pélvica também. elevação pélvica não ajuda muito no jiu-jitsu, cara. Porque no final das contas é como é que você se desvencilha com técnica mesmo. Uhum. Força só te ajuda até um determinado limite. Depois não avança. Meu irmão, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de tempo, pela sua humildade e pela a clara facilidade que você tem de conversar com todo mundo onde você vai, de unir as pessoas. Eu acho que isso é um diferencial seu que fica Obrigado, muito cara. claro. Obrigado. E que, com certeza, é o que tá fazendo você ter essa notoriedade, esse sucesso que você está tendo, e que eu fico muito feliz, porque quando vocês, os professores daquele grupo lá, e galera que defende exercício baseado em evidência, quando o professor desses cresce, a área cresce, então a gente tem que se unir mesmo e, pô, teço elogios aqui a noite inteira se precisar, Valeu, você e cara. ao seu projeto, eu Obrigado. acho sensacional e vou estar dando todo o apoio sempre que eu puder. Opa, contamos com você. Vai fazer E mestrado, segue, faz um doutorado, tem perfil. A gente vai precisar de ti. agradeço demais. Então, cara, mais uma vez, gratidão imensa por você ter aceitado trocar essa ideia aqui. Galera que está assistindo a live ou que vai assistir gravado depois, que se não conhece o Gui, pelo amor de Deus, né, envia o perfil dele para todo mundo que você conheça da área de educação física, que nessa live que vocês aprenderam que não importa se é licenciado, se é bacharel, se trabalha com PBS, se é professor de beach tênis, tem que conhecer o Gui, tem que conhecer um pouco de exercício baseado em evidência, tem que conhecer de ciência. Obrigado você que prestou atenção aqui nessa live, que aprendeu. Quem prestou atenção aqui do começo ao fim, com certeza absorveu muito com o Gui. Vou deixar você divulgar agora o grupo, exercício baseado em evidência, seus projetos. Fica à vontade aí, irmão. Show. Bom, para quem mora em Florianópolis e quiser ter aula de bioquímica do exercício, toda sexta-feira na UDESC, em Coqueiros, a partir das 10 da manhã até meio-dia. Obviamente que não dá para aceitar todo mundo, porque tem que ter uma assinatura, você tem que fazer uma matrícula em caráter especial, mas quero dizer que eu estou disponível
Lá, tô sempre por lá, sala dos professores, em algum laboratório. No WhatsApp e no Instagram, a gente tenta trabalhar com essa divulgação científica por parte do Instagram, @profguifrecia. Estou tentando trabalhar numa constância maior em termos de publicações, mas estamos conseguindo fazer o que a gente pode no tempo que a gente tem. Aham. No WhatsApp a gente criou um grande grupo, né? Na verdade, uma comunidade com 2 grupos ali públicos, um grupo restrito de professores e futuramente um grupo de assinantes, que a gente vai fazer para discutir mais a fundo tomada de decisão, não só artigo científico, ter essas conversas mais claras assim entre professor e aluno, um professor que não está só dentro da universidade, um professor que está no campo trabalhando, né? Porque é mais ou menos isso. Então, hoje meu trabalho é mais voltado para divulgação científica, mas ele vai ser sempre um trabalho apaixonado por aluno e por fazer a área crescer, né? Então é mais ou menos por aí que a gente está trabalhando. Sensacional. Então, pessoal, obrigado, boa noite. Agradeço demais a atenção de vocês. E Gui, fica com Deus, irmão. Valeu, Espero te obrigado, ver meu mais vezes irmão. aí. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Tamo Valeu. junto. Abraço.